Bem-vindo ao meu canal. Agora vocês vão ver as 10 curiosidades das formigas mais um bônus no final do vídeo. Se quiserem mais vídeos, só deixar muito like e se inscrever no canal. Formigas, 10 curiosidades incríveis. Há muito mais curiosidades surpreendentes sobre essas pequenas, ou nem sempre tão pequenas assim, criaturas. 1. As formigas são tão antigas quanto os dinossauros. Um estudo da Universidade de Harvard descobriu que as formigas surgiram pela primeira vez durante o período Cretáceo, há cerca de 130 milhões de anos. Elas sobreviveram à explosão que extinguiu todos os dinossauros, e também sobreviveram à Idade do Gelo. 2. Elas estão por toda parte do planeta. As formigas já ocuparam quase todos os terrenos em nosso planeta, com exceção apenas da Antártica e do Ártico. E existem mais de 10 mil espécies de formigas encontradas em todo o planeta. 3. Elas são muitas. Muitas mesmo. Há cerca de 10 trilhões de formigas vivas na Terra. Os pesquisadores Bert Holdobler e Edward O. Wilson estimaram esse número no livro The Ants, As Formigas, que ganhou o prêmio Pulitzer. Esse é um número quase que impronunciável. As formigas representam cerca de 20% da biomassa animal terrestre, quantidade que excede a dos vertebrados. 4. As rainhas são as que vivem mais. As formigas rainhas que podem viver até 30 anos. Isso é cerca de 100 vezes mais do que outros insetos de tamanho similar. As formigas trabalhadoras podem viver de 1 a 3 anos. 5. As formigas têm 2 estômagos. Apesar do pequeno tamanho, as formigas têm 2 estômagos. Um dos estômagos é para guardar comida para o seu próprio consumo, enquanto o segundo é para manter alimentos que serão compartilhados com outras formigas. Este processo é conhecido como trofalaxe e permite o bom funcionamento de uma colônia. Ele permite que as formigas que saem em busca de alimentos se alimentem e também alimentem aquelas que ficam para trás, resolvendo os problemas da rainha e do ninho. 6. Eles têm o superpoder da força. As formigas são extremamente fortes. Elas têm a capacidade de transportar entre 10 e 50 vezes seu próprio peso corporal. A quantidade que uma formiga pode transportar depende da espécie. Uma espécie asiática de formiga pode levantar até 100 vezes a sua própria massa. Mas por que elas são tão fortes? Acredite ou não, toda essa força é resultado de seu pequeno tamanho. A Universidade do Estado do Arizona constatou que, devido ao seu tamanho pequeno, os músculos das formigas concentram uma força maior em relação ao seu tamanho corporal. 7. As formigas não têm pulmões. É sério. Mas isso não significa que elas não respiram. Devido ao seu pequeno tamanho, as formigas não têm espaço para acomodar um sistema respiratório complexo como o nosso. Mas então, como as formigas respiram? Elas respiram o oxigênio através de uma série de buracos localizados dos lados de seus corpos. Esses buracos são conectados através de uma rede de tubos que ajudam a distribuir o oxigênio para quase todas as células do corpo da formiga. 8. As formigas não têm orelhas. Ao contrário de outras pragas, como ratos, as formigas não têm ouvidos. Mas isso também não significa que elas são surdas. E como as formigas ouvem? Eles ouvem por meio de vibrações no solo, através de sensores especiais em seus pés e joelhos. 9. A mordida mais dolorosa. Paraponera clavata, mais conhecida como a formiga de caça, formiga conga ou formiga bala, tem a mordida mais dolorosa. De acordo com algumas vítimas, é igual a ser baleado. E daí o nome do inseto, a dor é tão forte que pode continuar inalterada por até 24 horas. 10. A mordida fatal. Enquanto a picada de formiga bala é considerada a mais dolorosa, a picada da Jack Jumper, também conhecida como formiga saltadora, pode ser fatal. Bônus. De palha, fragmentos e resíduos vegetais. Já outras, preferem fazer o ninho subterrâneo. Cortam principalmente florestas cultivadas de eucaliptos e de pinos, além de citros, para produzirem fungos. Essas são as principais de 30 espécies de consideradas pragas dentro de 2.000 espécies de formigas encontradas em nosso país.
As duas últimas do gênero das cortadeiras, existindo no Brasil, 10 espécies de saúvas e 29 de quenquens. As demais são consideradas, do bem, aliás, nos podemos dizer que são nossas amigas. Elas dispensam sementes contribuindo para o reflorestamento de ecossistemas como o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga e os campos. Além disso, elas promovem a germinação das sementes, fazem a poda de algumas plantas, contribuem na aeração do solo e ainda são predadoras de diversas pragas agrícolas. As formigas são conhecidas pela sua organização social, com divisão de castas de trabalho e casta reprodutiva. Em geral, as operárias não se reproduzem, ou em alguns casos de algumas formigas, se reproduzem apenas muito raramente. As rainhas geram a casta das operárias e também as futuras rainhas que voarão e se reproduziram fora do ninho, formando novas colônias. As operárias não deixam descendentes. Quando ocorre a morte da formiga rainha, a colônia é capaz de sobreviver somente alguns meses, porém, se houver mais de uma rainha numa mesma colônia, como ocorre em algumas espécies, a morte dela não representa o fim da colônia, que pode durar eternamente. Obrigado por acompanhar o meu canal, se inscreva e curtir o vídeo.